Quando você se dispõe a fazer o que Deus te ordenou, a cumprir aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, o Senhor envia provisão, livramento e proteção. Todas as vezes que você se dispõe a fazer aquilo que Deus ele determinou que você faça, aquilo que Ele chamou você para fazer, Ele vai prover livramento, Ele vai trazer provisão em todas as áreas da sua vida que for necessárias. Bom dia, nós estamos aqui, dando início ao nosso café, que você seja ricamente abençoado através da palavra de Deus, que Deus venha ministrar o seu coração através da palavra, que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, trazendo regozijo, alegria no seu coração, que Deus venha trazer uma manhã abençoada na sua vida e que o Espírito Santo de Deus ele venha conduzir você pelos caminhos a qual o Pai tem preparado para a sua vida. Nós estamos aqui dando início ao nosso café e você seja muito bem-vindo. Nós convidamos você a compartilhar a live, Se você tiver no seu coração alguém para você estar enviando, pode enviar, fique à vontade, E vamos na palavra que o Senhor tem trago no nosso coração todos os dias. Bom dia, Eliane, bom dia, Daniela, bom dia, Mabel. A paz, Senhor Jesus, meninas. Deus abençoe a vida de vocês, Deus cubra vocês de bênçãos, Que o Senhor Jesus proteja, traga sossego, refrigério no coração, descanso na alma. Jesus ele venha ministrar o coração de vocês, venha trazer glória, A glória é para o nome dele. Quando você caminha, quando você faz tudo que o Senhor Jesus ele prepara para a sua vida, o nome dele é glorificado, Que essa glória, que essa nuvem de glória, Que o Senhor ele derrama nessa manhã, ela venha estar sobre a sua vida, que Deus venha cumprir na sua vida as promessas dele, que você venha em nome de Jesus dar lugar ao Senhor, para ele agir de maneira extraordinária na sua vida. Amém? Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus. E você é convidado, Você é convidado. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta com uma palavra, Trazendo uma palavra direto do coração de Deus. Sempre que possível nós estamos aqui. Nós estamos acompanhando dentro da palavra, a animação do povo de reconstruir o templo, De edificar. E o povo, a qual se levanta para destruir os planos, frustrar os planos, Mas nós sabemos que o servo de Deus, quando ele se posiciona dentro daquilo que o Senhor chama, o adversário ele não tem vez, ele não tem vez. A palavra de Deus ela vai nos dizer que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, Nada, não tem nada, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nada, não tem nada que pode afastar você do Senhor, se não for o quê? O pecado, só isso. Bom dia, Rivaldene, bom dia, Regina. Eu senti te convidar minha amiguinha, eu enviei um convite para ela, Vai que Deus quer falar no coraçãozinho dela. Pai, Senhor Jesus, para vocês, Deus abençoe vocês. Aqui nós vemos no livro de Esdras, capítulo 5. Em Esdras, capítulo 5, nós vimos ali a carta, antes nós vimos a carta. Ei, Fernanda, bom dia, tudo bem? Paz? Nós vimos a carta que foi enviada, nós vimos ali os adversários tentando frustrar os planos do povo de Deus. E nós sabemos que é assim, todas as vezes que o Senhor ele chama você para fazer algo, todas as vezes que Deus ele entrega algo nas tuas mãos, algo grande, Tudo que é de Deus, tudo que é para Deus, tudo que é obra de Deus é grandioso sim. Ainda que seja limpar o chão de um ambiente, se você estiver ali de acordo com aquilo que Deus ele prometeu, ele falou com você, você pode ter certeza que você vai estar fazendo algo grande demais, As coisas de Deus, não são como as coisas que nós imaginamos, as coisas que nós queremos. Nós ficamos pensando em coisas grandiosas, nós já pensamos logo no material, na matéria. Obrigada, Daniela. Nós vamos... os 5 mesmo. Deixa eu fixar aqui que a Daniela já se antecipou aqui. Deixou Deus usar ela. Então, nós sabemos que todas as vezes que você estiver desempenhando uma função a qual o Senhor Jesus colocou sobre a sua vida, o adversário vai fazer o quê? Ele vai tentar fazer você desanimar. Ele quer que você desanime. Ele não quer o quê? Que você glorifique o Senhor. E as suas obras que o Senhor entrega para que você as faça, elas vão fazer com que você venha glorificar o nome de Deus. O Senhor cuida. Gente, não é religião, não tem nada a ver com religião, com credo, com nada disso. Se você crê no Senhor Jesus, se você olha para ele e fala, Deus, olha, eu quero o Senhor, eu creio no Senhor, acabou. A palavra de Deus fala que ele faz cair a chuva, e ele faz também sair o sol sobre os bons e os maus. O sol tá, aqui no nosso estado hoje,
Saiu o sol. Você vai conseguir ter o sol só para você? Não. O sol vem para os bons e vem para os maus. Vem sobre justos e injustos também a chuva. Então, sabendo disso, as oportunidades de Deus, elas vêm para todos. Basta a gente querer aproveitar aquilo que o Senhor está nos entregando. E lá no livro de Esdras, capítulo 5, nós vamos voltar um pouquinho, que fala, olha, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, foram logo perguntar quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros, e como se chamam os homens que estão construindo esse edifício. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Eles se dispuseram ali, né? Eles tinham sido já ali obrigados a parar, e de repente se levanta ali, né? Levanta o profeta de Deus, né? A profetizar, a fortalecer eles. Bom dia, Darlene, Pai Senhor Jesus. Ele levanta a profetizar, né? Eles tinham sido obrigados a parar, mas não foi Deus que estava no meio daquilo. Porque antes disso, nós vemos pela palavra que o povo já vinha pagando outros, subornando, colocando dinheiro desde a época do rei Ciro, a qual foi aquele que deu a ordem para a edificação do templo, reconstrução. Esse povo vinha de um cativeiro. Bom dia, Paulo. Esse povo vinha de um cativeiro de 70 anos. Então, o que acontece? A palavra de Deus vai dizer que eles foram ali, eles tiveram que parar. Mas o Espírito de Deus moveu o coração do profeta a qual profetiza e eles retomam. Aquilo que é de Deus na sua vida não para. Bom dia, Manaia, Pai Senhor. Aquilo que é do Senhor, aquilo que Deus projetou, se você tiver coragem, não vai parar. Não vai parar, vai ser concluído, vai até o fim. E o que acontece? Esse povo, ele se levanta e continua a reconstrução. E vem alguém investigar e ele fala, olha, por que vocês estão reconstruindo? Quem deu ordem para reconstruir? E ele simplesmente responde a eles, né? Eles respondem, ele fala, como se chama esses homens que estão construindo? Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes e eles não foram impedidos de continuar a reconstrução. Então, a palavra de Deus, ela é clara. Quando nós estamos direcionados pelo Senhor, há respaldo de Deus sobre aquilo que nós precisamos fazer. Porque antes de você, quem sabe o que você precisa é Deus. Deus conhece a sua necessidade antes de você. O rei Ciro, havia uma profecia sobre ele, eu repito, no livro de Isaías 45, né, a qual a Bíblia vai dizer que ele era um ungido de Deus para aquele tempo, quase 200 anos antes. O livramento veio antes, até mesmo do cativeiro. O livramento veio antes que o povo errasse com o Senhor. Deus sempre prepara o livramento antes da necessidade. Ainda antes que houvesse dia, eu era, ou seja, Deus, ele conhece tudo. A palavra fala, Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. E aqui vai dizer, ó, esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território, situada a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte, ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que a província de Judá, o templo do grande povo, do grande Deus, o povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. Ou seja, o adversário vai dar conta, ele vai tentar espalhar, né? Ele vai tentar ir diretamente na direção daquilo que você está fazendo e ele vai dar todos os detalhes daquilo que você está construindo para tentar parar. Mas se a obra é de Deus, se é Deus que está à frente desse negócio, se é Deus que está no seu trabalho, se é o Senhor que está na sua família, se é Ele que está conduzindo, Ele pode tirar medida, Ele pode tirar foto, Ele pode tirar print, Ele pode fazer o que quiser, porque o Senhor começou a boa obra e Ele é fiel para concluir ela até o fim. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, já está fixada as vigas de madeira nas paredes, a obra está sendo executada com diligência, apresentando rápido progresso, ou seja, foi dado foi feito todo o relatório ali, né? Foi explicando, ó. Então perguntaram aos líderes, quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que nos registrássemos para a tua informação.
Esta é a resposta que nos deram, ou seja, quando ele perguntou o nome, né, dos líderes, eles queriam um nome para culpar eles, né? E certamente, quando você pede um nome de um líder, de um movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela culpa e vai falar, olha, ele está liderando isso, ele está fazendo isso, ele está à frente disso. Mas o plano de Deus, quando o povo de Deus ele está unido, ninguém deixa ninguém para trás. E o povo respondeu a uma só voz: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, né? Quem construiu esse templo? Quem sabe aí? Vai deixando aí. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o nosso Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos habitantes, ele nos entregou nas mãos dos babilônios, do Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Antes, a carta foi para acusar o povo de Deus, foi para falar, olha, tem um povo que era rebelde, que era isso, que era aquilo, eles conquistaram lugares, territórios, esse povo está retificando o muro, tiveram que parar. Satanás usou a estratagema de lançar sobre eles o quê? O pecado que eles haviam cometido lá atrás. Mas esse povo estava preparado porque o Senhor, isso aí, Salomão, Mabel, o Senhor havia falado, tratado, trabalhado no coração deles e perdoado. Então eles falam que, olha, somos nós, filhos do Deus dos céus. Os nossos antepassados irritaram o Senhor. Por causa disso que nós fomos, né, para Babilônia. Babilônia representa pecado. Nabucodonosor veio, prendeu, todo mundo levou, né? Quase todos presos. Por causa de quê? Da rebeldia, do pecado, da idolatria e da prostituição. Eles se prostituíram com outros deuses. O Senhor havia dito na lei, não terás outros deuses além de mim. Eles se prostituíram com outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, eles adoravam outros deuses. Eles faziam de tudo que irritava o Senhor. E Deus, depois de haver, né, usado de grande benevolência com esse povo, assim somos nós. Deus nos entrega algo, daqui a pouco a gente está lá ofendendo a Deus. Então a idolatria é um pecado terrível. Seja com o que for, com dinheiro, com tudo, com que tipo de idolatria você tiver, é pecado. Eu era idólatra, né? Então o que esse povo faz? Eles irritam o Senhor. Quando você é idólatra, você está em prostituição. E toda prostituição, ela leva à idolatria. Por quê? A idolatria tira Deus do centro e coloca outra coisa. Coloca o ídolo, ela coloca ali, a prostituição, ela é a mesma coisa. Você não é fiel àquele que está com você, você deixa o costume certo e você vai se enveredar por outros caminhos. Quando a pessoa está na prostituição, ela também não teme a Deus. Porque a prostituição, ela tira você, tira Deus do centro da sua vida. E a idolatria, ela coloca outro Deus no lugar de Deus. O Senhor, ele fala que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Não tem nenhum homem, segundo a palavra de Deus, que ele tem o poder de levar o homem a Deus. Não. A ponte é o Jesus Cristo, que foi ali no Calvário, ele foi morto e no terceiro dia ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. E tudo que nós colocamos na frente, nós estamos o quê? Colocando Deus em segundo plano. Por causa disso, a idolatria é um pecado tão terrível que no Salmo 115 está lá, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Seja assim também aqueles que o adoram. Ou seja, quando nós idolatramos, quando nós somos idólatras, Pai, Senhor Jesus, irmã Rosane, o que acontece? Nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, nós não conseguimos sentir nada. Você fica um vivo morto. Porque você não tem as revelações de Deus, você não tem as respostas de Deus, você anda, nada e não sai do lugar. Por quê? Por causa da idolatria. Ela é um pecado terrível. Lembra que nós estudamos lá no livro de Êxodo, que quando Deus tira o povo do Egito, no dia que fez 430 anos, Deus tira esse povo do Egito, debaixo de escravidão, e Deus fala, quando vocês entrarem na terra, lembra o que Deus estava falando? Ó, o coração de vocês eu conheço. Quando vocês entrarem nessa terra, lembra do teu Deus, que vocês só têm um Deus. Lembra que fui eu que tirei vocês de lá.
Ou seja, não existe outro Deus. Ah, eu quero fazer uma oração, é a Deus. Eu quero fazer um pedido, é a Deus. Eu quero falar, é com Deus. Não existe ninguém na palavra delegado a receber nada para falar com Deus. Se você quiser, Rosa, eu estou te pedindo oração, eu vou orar com você. Mas eu não tenho poder de convencer Deus, homem nenhum na terra, que seja. A Bíblia diz também, Jesus, ele disse, não fazer isso, não faça o quê? Imagem de adoração. Você pode colocar qualquer coisa para poder ali e adorar e colocar no lugar de Deus. Eu fiz muito isso na minha vida. E vivia doente, não sabia que o pecado que eu estava cometendo contra o Senhor. Mas isso até o quê? Que os meus olhos fossem abertos através da luz da palavra. Não é o que eu falo, não é o que o irmão fala, não é o que o pastor fala, é o que a palavra de Deus fala. No livro de Isaías, também 44, também diz isso. No livro de Isaías 42, se não me engano, fala disso também. Salmo 115 fala, a Bíblia toda, o Senhor condena a idolatria. E esse povo idolatrou de uma forma terrível, abandonou o Senhor e começou a se seguir a outros deuses. Eles começaram a fazer como o povo do Egito, mesmo eles tendo saído de lá. Entendeu? Então eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles, eles continuaram com a mesma prática. Então houve esse cativeiro de 70 anos. E aqui eles estão o quê? Reconstruindo aquilo que foi destruído por causa da idolatria, por causa do abandono ao Senhor, por causa do cativeiro. Bom dia, Viviane. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, Claudinha. Paz do Senhor, tudo bom? Então a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, somos servos do Deus dos céus e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Ou seja, Deus fez a parte dele, o Senhor falou que faria e fez, né? Mas visto que nossos antepassados irritaram a Deus. Bom dia, Luana, tudo bem? A paz. Ou seja, o povo estava reconhecendo, não precisa, Satanás, de você acusar, não. Nosso pecado já foi confessado, nosso pecado já foi perdoado. E nós estamos sob o comando e a ordem do Senhor, reedificando aquilo que outrora foi construído. Satanás chegou para acusar, olha, aquele povo lá é rebelde, aquele povo é isso, aquele povo fez aquilo. Então, quando há a verdadeira transformação no coração do homem, o que acontece? Ele reconhece e ele fala com a boca dele. Não adianta você falar que alguém foi transformado, que alguém foi mudado, se você chegar nela e ela não contar aquele testemunho, ela não tem vergonha daquele testemunho mais. Ela não tem dor por falar aquilo. Ela fala, Deus me lavou. Eu fui lavado, eu fui remido no sangue de Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos pegar essa palavra para nos firmar e fazer o que eu quiser. Ah, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que está escrito? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo, ele nasceu de novo, ele vive outra vida, a conversa é outra, a roda de amigos é outra. Eu não estou falando para você se relacionar só com crente, senão você não vai ganhar alma nenhuma. Eu estou dizendo quem senta na sua mesa, quem que dá realmente a opinião dele conta na sua vida, porque ele estava com os joelhos no chão. É quem que você realmente respeita, é quem que realmente convive, é quem que realmente anda com você se está andando dentro da palavra. Ah, mas você vai conversar só com crente? Não, isso aí não existe, gente, de jeito nenhum. Jesus, ele comia com os pecadores, ele passou e comeu com os pecadores, ele não permaneceu lá, né? Sentado, falando que não deve. A palavra de Deus diz que a gente não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Sentar e se assentar. Sentar, eu sento por um tempo, fico ali. Assentar, eu fico lá. E eu tenho gosto, eu tenho prazer, eu gosto de ficar ali. Não, isso aí o Senhor não se agrada. O Senhor quer que eu vá pregar a essas pessoas, quer que você vá pregar a essas pessoas, mas que você não tenha as mesmas práticas, que você não tenha as mesmas facilidades que eles colocam para que eles venham viver a vida de qualquer jeito. E eu falo por quê? Porque alguém pregou para mim. Alguém teve paciência comigo enquanto eu não tinha paciência nem para ouvir um crente na minha vida. Eu não suportava ver um na minha frente. E é pela misericórdia do Senhor e graça infinita dele, eu estou aqui falando com vocês. Então, quando a palavra vai dizer, eles reconheceram, olha, o nosso Deus, nós somos filhos do Deus dos céus. Embora nossos pais tenham irritado o Senhor nos perdoou e nós estamos aqui reedificando. E a palavra vai dizer, ó, contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Que tremendo. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. Ou seja, quando o povo de Deus entrou em cativeiro, entrou em vergonha.
todos os utensílios deles também foram levados e colocados lá, na Babilônia, lugar de pecado. Então, quando o servo de Deus, ele peca, ele é envergonhado, e ele também não traz, ele não é só ele que é envergonhado. Por causa do mau testemunho, ele corre o risco de levar também o nome de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele vela sobre a palavra dele para que ela venha se cumprir. E quando nós vemos aqui, ó, o rei Ciro, contudo, no seu primeiro ano como rei, né, da Babilônia, Ciro emitiu um decreto, ou seja, Ciro tinha identidade ali definida. Pensa num rei que entendia o propósito dele. Rei Ciro. Eu sou o homem a quem Deus chamou, me entregou todos os reinos da terra na minha mão, foi o que ele disse, né? Se você pegar lá no começo do livro de Esdras, ele fala, olha, ele me entregou todos os reinos da terra, o Senhor me ungiu, olha a identidade aí, ó, a identidade definida, ó. Quando você tem identidade em Deus, não fica um falando, ah, você é isso, aí você acredita. Aí vem outro, fala isso, aí você acredita. Aí vem um, ah, que não sei o que, aí você acredita. Aí você começa a baixar a cabeça, andar com o nariz lá no dedão do pé, acreditando. A sua identidade, ela está no Senhor Jesus. Se ela estiver em Cristo, não tem nada. Vai vir acusação, tu tá de boa. O problema tá vindo, você tá lá dando glória. Eu não tô falando de ser super nada, não. Tem dia que a gente olha, a gente tá cabisbaixo, o Senhor já pega, levanta, fala, epa, levanta daí, porque eu chamei você para ser forte. Mas não é com a nossa força, é com a força do Senhor. E quando a palavra de Deus vai dizer, olha, o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. Ele disse, leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Ou seja, veio né, totalmente demoníaco, porque a pior coisa que tem para um servo de Deus é ver os adversários dele. Ah, mas servo de Deus tem inimigo? Não, tem os que se fazem inimigo. E o inimigo que nós temos, que a Bíblia diz que nós temos que odiar ele, é o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Uma das piores coisas para o servo de Deus, o crente, a decadência do crente é quando o adversário dele prevalece contra ele. Porque o adversário só prevalece se você estiver andando no lado oposto. Pode levantar acusação, pode levantar calúnia, pode falar de você, pode vir guerra na sua casa, pode acontecer qualquer coisa. Não vai à frente, porque o Senhor o quê? O Senhor é quem te guarda. Mas quando começa a prevalecer, quando começa, ou é permissão, e nem na permissão não prevalece. O Senhor permite, aquilo passa, mas ele não fica prevalecendo, não. Agora, quando prevalece a ponto da pessoa perder tudo e ir também com aquilo ali, se entregar e não voltar mais, é a pior decadência do servo de Deus. Quando você está caminhando com o Senhor Jesus, andando com Ele, o Senhor usa situações, usa momentos, usa até uma frase para poder te posicionar de novo. Ele usa qualquer coisa, ele vai lá e fala, olha, eu quero falar com você. Agora eu quero falar de reconstrução. Agora eu quero falar de edificação. Ele move o coração do povo, ele levanta e fala assim, olha, esse tempo agora é chegado. Você vai reconstruir os lugares que antes foram derribados. Eis que já é passado o tempo do cativeiro. Eis que eu levanto sobre ti coisa nova. Eis que eu faço com que teus olhos contemplem coisas novas. E o rei Ciro, no primeiro ano, conhecendo ele, a identidade dele que ele tinha em Deus, conhecendo o chamado, ele já pega aqueles utensílios e ele já leva de volta para o lugar. E ele fala, ele dá ordem para que fosse levado e dá ordem de reconstrução. Temor ao Senhor Deus. E Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa o nome dele ser perdido com o tempo. Deus não, ele é Deus. Ele é soberano. Às vezes a gente fica, mas essa situação está difícil. Ela está no controle de Deus. Senhor, eu não estou aguentando. Está no controle de Deus. Você colocou na mão de Deus, ele vai reconstruir. Canto que neve, acebe canteremas. Talvez você olhe para a situação e fala, Deus, esse templo está destruído. E Deus está falando assim, ó, com um sopro, eu estou dando a ordem para a reedificação desse templo. Senhor, mas não tem jeito, Deus, está tudo difícil.
Esse templo, Deus, foi destruído, até os utensílios que era para a glória, para a honra do nome do Senhor, foi tirado. O Senhor não tem glória nenhuma ali. Foi destruído. E Deus está falando assim, olha, eu estou dando ordem para a reedificação. Eu estou dando ordem para levantar para a minha glória. Hoje o templo sou eu e é você. O véu se rasgou. O Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. O véu se rasgou, é você e Deus. Você tem contato direto com o Pai. Você não precisa esperar ninguém vir falar algo. Olha, eu estou esperando porque fulano vai fazer uma oração. Sim, você precisa de a igreja orando unida. Os milagres de Deus acontecem. Mas intimidade é você e Deus. Ele espera você no secreto. Ele espera você pela manhã. Ele espera você antes de você dormir. Ele espera a sua gratidão. Ele espera que você olhe para Ele porque Ele está dando ordem de reedificação. Lugares assolados, destruídos, o Senhor quer edificar. Ele quer trazer de volta a alegria. Ele manda subcomandécia. Porque quando Deus reedifica, quando Ele restaura aquilo que foi quebrado, que foi perdido, você vai glorificar, você vai dar glória, a sua alegria vai ser exposta na sua face e todos verão e glorificarão. Grandes coisas fez o Senhor por este povo. Olha como eles estão alegres. E você vai dizer, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse foi o som quando o povo saiu do cativeiro. Essa foi a música que ecoava quando eles saíram de um longo cativeiro. E não bastava somente sair do cativeiro. Cativeiro tira muita coisa do lugar. Cativeiro tira muita coisa, tira os utensílios, tira adorno. Cativeiro tira alegria, cativeiro tira brilho, cativeiro tira muita coisa. Cativeiro mexe no emocional, abala as estruturas internas. Mas quando Deus dá ordem para a reconstrução, Ele está movendo tudo de dentro para fora. Você importa para Deus, você é importante para Deus, você é amado do Senhor e Ele é Deus que vai fazer ser reedificado, reconstruído. Não basta sair do cativeiro somente. Se você tem pedido somente o Senhor para sair do cativeiro, saiba que você tem pedido pouco, porque o Senhor não somente te tira do cativeiro, mas também tudo que está em volta é reedificado, é reestruturado, é trabalhado e colocado para a glória do nome do Senhor, para que o teu coração esteja num tempo de glorificação e você venha falar, nós somos o povo de Deus, nós pecamos sim, nós erramos sim, mas Ele nos perdoou e pela tua graça Ele reedificou. Andai, que ela mantoria solemanás. Eu não estou pregando para você aqui agora. Rosa, você está fazendo uma live, você está fazendo café com palavra. Tem mais de 20 anos que eu estou no alto humor, cantando, louvando e pregando, dando glória. E todo mundo sabe disso. Faz mais de 20 anos e eu falei, Senhor, a minha vida o Senhor chamou para fazer a diferença. O Senhor não quer você empurrando o evangelho na goela de ninguém. O Senhor não quer você obrigando ninguém. Mas Ele quer que você o glorifique. Ele chamou você para glorificar. Aí você passa o dia todo com a sua boca travada, o seu louvor despedaça grilhões, quebra cadeias, arrebenta correntes, dê glória ao nome do Senhor. Ele não quer somente tirar você do cativeiro, mas quando Ele tira do cativeiro, Ele põe tudo no lugar. Ele trabalha para que todas as coisas venham cumprir. A live não é nem 1%, não é nem 1%. Rose, não, é só por ordem do Senhor mesmo. Só estamos aqui por ordem do Senhor. Mas sabe por quê? Nós somos um instrumento pequeno, muito debilitado, cheio de limitação, muitas limitações nós temos. Mas o Senhor neste tempo está falando, é rápido, eu quero fazer algo rápido. Ele está às portas, os sinais estão aí. Nós estamos vendo o tratado de paz ser aí, movimentado. Está às portas a volta de Cristo. Desperta, tu que dormes. Toma o que é tua lamparina, enche de azeite e tenha azeite reserva, porque o Senhor Jesus está voltando. E eu não quero você depois, no dia de amanhã, lembrando e tendo saudade de um povo que se foi e você ficou. Like,
que levassou, que nai, remanturiaçou, nós nunca estivemos tão próximos da volta de Cristo. E a reedificação maior é dentro do coração. É limpar da mágoa, do eu, da arrogância, da prepotência. Vamos reedificar, vamos levantar. O templo sou eu, é você. Não há mais tempo. Ah, mas o meu santo não bate com o de fulano. Não existe isso. Um dos dois não está andando com Deus. Porque se você andar com Deus, o Espírito testifica a misericórdia no seu coração até com aquele que não merece. Então você não é servo do Pai. Porque quem é filho carrega as características do Pai. Se você serve o Senhor e você vira a face para outra pessoa, você não diz que serve porque você não serve. Não tem como. Está na mesa com Deus e está no cálice, no mesmo cálice que os demônios. Ah, não, mas esse aqui eu não falo. Você está se enganando. Satanás está cozinhando isso aí no fogo baixo. Para no último dia você ficar, reconcilia com aquele que você precisa reconciliar. Se você se incomoda com a presença de Deus, com a presença de alguém, e se aquela pessoa é de Deus, eu sinto muito te dizer, Satanás está agindo na sua vida. Se tem alguém de Deus que te causa incômodo e você não consegue olhar no rosto da pessoa, eu sinto muito te informar, Satanás está sim agindo na sua vida. O servo de Deus, ele distribui sorriso até para aquele que está lá querendo pegar ele e matar. Ah, mas eu ainda não tenho esse coração. Mas você precisa ter, porque a palavra de Deus nos orienta a isso. Ah, mas é difícil perdoar. Sem santificação, sem santidade, sem santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta mudar de banco, sentar do outro lado para não conversar. Não adianta eu sentar do outro lado. Deus quer reedificar o templo. Deus quer trabalhar por dentro. Ah, mas eu não converso, deixa ele no cantinho dele. Não, o Senhor está vendo. A palavra de Deus diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e reconcilia com ele, depois volta e recebe e traz a oferta. Nem a tua oferta o Senhor recebe. Nem a tua oferta. Ele recebe. Também a minha. Deixa ele reedificar. Deixa ele fazer uma grande obra. Deixa ele levantar o templo. Porque não tem um tempo. Nós não temos tempo mais que nós pensamos que temos. Jesus está às portas de voltar. E enquanto o Senhor me der força e falar assim, você vai estar lá às 7 horas da manhã falando que eu estou voltando, eu vou estar aqui falando. O dia que Deus falar, olha, agora basta, seu tempo acabou. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. A força vem dele, a graça vem dele, a glorificação vem dele. Ah, Rose, isso te custa? Custa sim. Eu sou a pessoa que nunca pode falar que vai dormir até mais tarde. Por quê? Porque se eu começar a cochilar, né, que você vem da madrugada de oração às 4 da manhã, e você vai a madrugada ali orando. Quando você chega 5 e pouco, você está com o corpo cansado. Se não for caminhar, fazer exercício, está com o corpo cansado. E se você dormiu tarde, o corpo cansa mais ainda. Então você não pode pegar no sono, porque você lembra que você tem um compromisso com Deus. Ah, Rose, mas custa? Custa muito. Meus filhos estão de férias. Não tem um dia que eles vão dormir até mais tarde, porque eu estou aqui falando o tempo todo. Eles também estão ouvindo e vocês também estão ouvindo. Custa, Rose? Custa muito. Sabe por que eu estou falando que custa? Porque eu não vou dar sacrifício para o Senhor que não me custa nada. Ah, Rose, nossa, o dia de sábado. Rose, você agradece que não tem live? Não, não é isso. É um dia diferente. Eu sinto falta da live. É ao mesmo tempo que eu quero descansar. Ao mesmo tempo que eu tenho tempo para fazer outras coisas. Ao mesmo tempo que é o dia que eu não vou trabalhar, que eu não estou trabalhando, que eu trabalho home office de casa, mas é o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa que eu não sei nem por onde que eu vou começar. Mas eu estou feliz com isso. Por quê? Porque eu falo com Deus, Senhor, me entregue almas. E quando chegar no último dia, eu não quero que seja cobrado das minhas mãos o sangue de ninguém. O sangue de ninguém. Ah, mas se tinha 10, se tinha uma pessoa, quantas visualizações teve? Isso aí é o de menos. Né? Tem pessoas que assistem na rede vizinha, no tique-tique, que eu nem imaginava. Senhorinhas que falam, Rose, eu estou acompanhando você lá. Falei, o quê? Eu estou acompanhando você lá no tique-tique. Falei, misericórdia, como assim, Senhor? Eu nunca teria possibilidade de pregar para essa pessoa. Eu não estou falando, ai, Senhor, coloca, faz viralizar. O que é isso? Não é a palavra de Deus, vai chegar onde tiver que chegar. Se ela alcançou 2 hoje, ela alcançou muita gente. Sabe por quê? Uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. E se precisar, eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus.
Mas eu não espero ser compreendida e nem muito bem recebida e nem muito menos entendida. Porque nós temos que estar preparados para o tempo que está à frente. Eu repito novamente, as coisas estão apertando. Vão apertar a passos largos esse ano. De agora para frente, só fica de pé aquele que tem vida de oração, que está decidido a caminhar com o Senhor verdadeiramente. Hoje pela manhã eu estava orando e orei de madrugada e voltei. E era quase 6 horas, eu voltei para o joelho de novo, porque eu gosto de ouvir o Senhor. O Senhor falou assim, filha, não é tempo de gastar tempo com aqueles que acham que custa muito se posicionar. Não é tempo. Aqueles que já ouviram uma vez, 2, 3, e eles acham que custa demais se posicionar, não é tempo mais. Corre, vai atrás daqueles que estão lá sofrendo, morrendo, que ainda não ouviram. Aqueles que realmente querem. O que Deus está falando com a igreja? O que Deus está falando conosco? Você fica ali toda a vida, mas você está vendo que a pessoa não quer. A palavra do meu Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Eu posso pregar aqui o dia todo. Se o Espírito Santo não mover o seu coração e te convencer, não vai acontecer nada. E às vezes você está insistindo com alguém que não quer deixar o Espírito Santo convencer, que é o Senhor que vai mudar a situação. Às vezes tem pessoas que pedem oração, o Senhor fala assim, filha, ela não está precisando de oração. Ela está precisando de posicionamento, porque aquilo que eu mandei ela não faz. Se vocês soubessem o poder do posicionamento, aonde que ele pode levar o servo de Deus, vocês não têm noção. Porque tem coisas na minha vida que Deus só começou a fazer quando eu comecei a tomar atitude. Senhor, isso aqui o Senhor falou e eu não estou fazendo, chega. Deus, o Senhor não mandou, eu não estou indo, basta. Isso começa a resolver as pendências primeiro na minha vida. Antes eu passava 7 dias da semana, era o tempo todo no WhatsApp, 10, 15, fazendo campanha com não sei quantos, até que eu falei, chega. Aí tirava uma semaninha para descansar e virava mais 3, 4 meses, fazendo campanha com não sei quanto, atendendo, ligando, oração o dia inteiro para as pessoas. Eu falei, Senhor, chega, isso não é obra de Deus. Isso aqui é ficar amamentando. E a pessoa tem que estar ligada no Senhor. É fácil, você pega, você não ora? Eu oro sim pelas pessoas que me pedem. Mas eu não faço isso como se eu fosse o Deus. Porque eu praticamente fazia isso. Se você está o tempo todo para atender alguém, que seja no WhatsApp ou qualquer lugar, você está disponível o tempo todo, você não está disponível para Deus. Se todo mundo fala com você qualquer hora que ele te mandar mensagem, você não está disponível para Deus, porque tem mensagem que o Senhor vai falar, você não responde agora. Tem ligação que você vai receber e vai falar, não responde agora. Tem pessoas que vai falar, vou na sua casa agora, o Senhor vai falar, não, agora não é hora. E você vai ter que ter o posicionamento e falar, olha, no momento não. Ainda não. Por quê? Porque Deus precisa consertar as coisas. Deus precisa trabalhar, reedificar, restaurar, reestruturar. Se eu não orar, você não pode sozinho fazer por mim. Falou tudo agora, Eliane entendeu tudo. Simples e direta, entendeu tudo. Se a nossa vida, em primeiro lugar, não estiver pautada na palavra, não vai resolver o que outra pessoa fizer. Não. Deus permite mesmo sofrer. Né? Geralmente, quando tá vindo um vento, eu já sinto assim, o cheiro, ele começando, ele tá apontando lá não sei aonde, eu já tô com a antena ligada, eu falo, quer ver? Deus não pega servo de Deus de surpresa. Não. Deus, quando vai gerar um testemunho, ele fala assim, olha, filho, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui é pra minha glória, tá? É testemunho. Ele avisa antes. Deus não pega servo de Deus de surpresa. Eu duvido, eu desafio você a ter vida com Deus, vida de oração. E vida de oração não é quantas horas você passa no joelho, não. É você ficar no joelho. Mas o negócio ali da vida de oração, a resposta dela é quando você levanta. A resposta de oração não é quando você está lá no joelho, não é quando você levanta. Porque quando você levanta, você tem que controlar a língua, você tem que controlar os seus pensamentos, você tem que controlar seu coração, você tem que controlar aquilo que você está falando, você tem que controlar por onde você vai andar, você tem que controlar em que mesa, que rodinha que você está sentando. O negócio da guerra não é lá no joelho, não. Não. Volta meio, eu tô aqui de mão levantada, gritando, Senhor Deus, desça! E grito mesmo, ora. Você clamou, vamos clamar. De tá, né? Você já viu alguém, a casa tá pegando fogo, ela fala assim, oi, por favor, venham me ajudar, a minha casa tá pegando fogo. Ela vai gritar mesmo, ela vai pedir ajuda, né? A gente sente mesmo quando a tempestade tá amor, né? Assim, é desse jeito, irmão, olha, irmã de oração, gente, ó. Ela entende essa língua. Então, não adianta. Você vai ser avisado no joelho, você vai ser preparado. E quando vier, vai estar todo mundo desesperado, falando, o que está acontecendo? Você vai falar, calma.
É o Senhor que está trabalhando. É para a glória. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória. Não foi isso que Jesus falou com Lázaro? Não, vamos lá que Lázaro está só dormindo. Ah, mas era Jesus, mas que Deus dê essa calma. Só que para ele te dar isso, tem que ser dentro do quê? Do ambiente. Dentro desse ambiente. Você aprende passando na fornalha. O pensamento é pior ainda que a língua, é verdade. Pensamento, mágoa, meu Deus do céu, inveja. Eu sempre testava se eu tinha inveja de alguém, era coisa que eu queria saber, inveja e falta de perdão, era coisa que eu vivia na cola. Eu vivia, logo que eu me converti, muito tempo, vivia vigiando. Alguém comprava alguma coisa, Senhor, abençoa, coloca sua mão para não quebrar, para não acontecer nada, Senhor, não me deixa... Foi a primeira coisa que eu comecei a orar, quando eu comecei a desenvolver vídeo de oração, quando eu vim a Cristo. Contra a inveja, libertação contra essas coisas. Eu tinha, gente, sem brincadeira, eu tinha maior medo de ter inveja. Deus abençoe você, Viane. Sempre tive. Vamos orar? Que Jesus te ensine a manter no seu coração o desejo de estar com ele. Porque quando você está com ele, ele conta mesmo. Se a gente é invejoso, ele fala, você está com inveja da vida de oração do irmão. Você está com inveja da unção. Você está com inveja da casa dele. Você está com inveja dos filhos. O Espírito Santo fala. Porque se eu chegar no joelho, eu fui a falta de perdão, eu também. Nossa, eu ficava... Jesus, será que eu sei perdoar mesmo? Eu querendo saber. E ele conta, se você chegar no joelho, se você só ouviu coisa boa, seu respeito, que você tá arrebentando isso aqui todo dia, minha filha, vai de novo. Porque todo dia a gente escuta um negocinho lá, meu Deus do céu, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? Ele fala de novo, ó, isso aí você tem que mudar. Tá errado isso aqui, você tá indo pra essa direção aqui, deixa eu fazer. É igual quando eu chegava aqui no café engessada, eu falei, Jesus, mas tem alguma coisa errada no café? Logo que começou. Aí Deus falou assim, você não é assim? Você é extremamente falante, você ri, brinca, e quando você chega ali, você fica engessado. E era verdade, quem pegou do começo sabe. Engessada, igual a madeira. O Senhor falou, essa identidade não é essa aí não. Eu chamei você do jeito assim. Eu chamei você, eu brinco, eu rio, eu faço piada com o sol e a lua, gente. Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe. Se você estiver perto de mim, eu desafio você a ficar uma horinha perto de mim, se eu não rir de alguma coisa. Eu sou assim com tudo. Eu vou rir mesmo. As crianças falam, mãe, a senhora é demais. Quando você pensa que está acostumando comigo, eu já estou diferente de novo, fazendo outra coisa. Eu gosto de ser assim, o Senhor me chamou assim. Eu não sou. Aí eu chegava na live e ficava. Aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada na live? Deus falou, tem você. Tem você. Por que você tá assim? Por que você tá engessada? Me deixa fazer, me deixa trabalhar. E aí eu comecei, foi verdade, né? Assim que Deus quer, não. Não é assim, não. Séria e tudo. E eu não sou assim. O Senhor falou, não é desse jeito. Não é assim. É verdade. A irmã ali, ó, acho que por causa disso que eu gosto tanto da irmã Rosânia. Testifica. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer live? Como que eu vou fazer isso? Rutileia esse filtro aí, que Jesus me ajude na oração, porque a Rutileia só me dá motivo de oração. Misericórdia. Aí eu falo, vai derrubando esse filtro aí, Jesus, da timidez, né? Não, porque eu oro pela timidez, né? Questão na vida dela. Que Deus tem obra na vida dela. Olha lá, minhas netas falam, vovó conta as coisas engraçadas. Aqui em casa também. Eu sou igual criança. Se tiver, as crianças estão ali jogando bola no meio da rua ali, e se eu estiver descendo pra rua, é só eu passar. Eu engato o pé na bola dos meninos, gente, pelo amor de Deus, só Deus na minha vida, tá? É só Ele. Que eu falo que eu não saí da infância, não. Mas a gente tem que ser uma coisa só. Aquilo que você é num lugar, seja em outro. Por isso que eu falo, não é, a batalha não é travada, não é lá no joelho, é quando você levanta. O que você tem sido? Eu chego no altar, eu sou uma coisa. Tem coisa que eu tô pregando, que eu falo, meu Deus, a Rose falou, eu falo. Sabe por que eu falo? Porque eu sou desse jeito aqui. Eu não falo nada que ofende ninguém. Mas aquilo que precisa ser dito, meu amigo, se eu precisar, eu não vou ter problema em falar, não. Amém? Vamos orar. A irmã é tímida. Uai, irmã Rosane, ela pegou esse negócio aí da irmã. Então, será, Jesus? Duas caras nunca, é verdade. É terrível isso aí. É falsidade, malícia. A malícia é aquilo que você olha um negócio e você tá sempre maliciando pro outro lado. A malícia é um pecado terrível. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa Jesus reedificar. Deixa ele reconstruir. Amém? Vocês estão compreendendo a palavra? Estão recebendo a palavra? Tá todo mundo quietinho, né? Mas o Senhor Jesus é conosco. E eu creio que no nome de Jesus, essa palavra vai entrar no nosso coração para produzir aquele fruto que nós precisamos. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Eu agradeço ao Senhor por mais um café. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é fiel demais e a gente não merece. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Eu louvo a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos neste café, as gotinhas, Senhor, que nós vemos na Tua palavra. O Senhor tem nos sustentado, nos alimentado. E eu agradeço tanto a Ti, meu Deus. Eu te peço que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida e que nós venhamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que o Senhor venha curar os enfermos que estiver nessa live, segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor venha continuar tocando e completar a obra na vida da irmã Nair. Deus, que o Senhor venha trazer coisas grandiosas na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha nos fazer crescer em conhecimento da tua palavra, revelação do teu Espírito. Porque quando o teu Espírito revela, não há erro. E assim nós glorificamos o nome do Senhor. Gente, ficar com Deus. Até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, né? Seu trabalho. E esse finalzinho de férias aí aproveita, né? Porque as férias estão acabando. Eu falo, né? Tem duas garotinhas aqui, daqui a pouco tá voltando pra escola. Eu falo que tem uma delas que eu vou sentir falta demais. Porque pensa numa menina que gosta de arrumar casa. Ela não me deixa, ela passa na minha frente, ela gosta. Fala, então, minha filha, que vá. Receba em nome de Jesus. Né? Então, estamos no finalzinho das férias, mas a tarde de oração não tá de férias. Hoje tem tarde de oração, 16 horas. Vai lá orar com a gente, vamos dobrar o nosso joelho, né? Vamos clamar, leva os pedidos de oração. Você que tem pedido de oração, tá precisando de oração, leva os pedidos de oração. Vai lá orar com a gente hoje, né? 16 horas na nossa tarde de oração. Fica com Deus. E até amanhã, 7 da manhã, nós estaremos aqui no nosso café. Deus te abençoe em nome de Jesus.